Bom, a gente quer entender um pouquinho mais e descobrir mais da sua trajetória profissional, do seu crescimento de carreira. Então, se você puder contar um pouco pra gente, quais foram as principais decisões na sua carreira que te levaram à posição de liderança que você ocupa hoje? Então, vamos lá. Na verdade, me formei em economia. Meu pai é economista e eu sempre fui influenciada pelo meu pai. E eu tinha ali o desejo de trabalhar no mercado financeiro. Esse era o meu plano, né? Só que, como muitas coisas na vida, os nossos planos nem sempre dão certo. Então, eu estagiava no BNDES. O BNDES, você não teria a possibilidade de ser aproveitado, né? Ter só a contratação por concurso público. E então participei de uma série de processos de trainee e acabei seguindo como trainee da Wilson Sons, que é uma empresa de navegação bastante conhecida no mercado. E naquele momento foi uma oportunidade que se abriu para mim, uma novidade, né? Trabalhar com logística, que não era um assunto que eu nem sequer imaginava que eu fosse trabalhar no final da minha faculdade. Então, entrei como trainee na Wilson Sons, passei por diversas áreas, né, no grupo e fui alocada à área de novos negócios em logística, em terminais de container. E foi, assim, uma paixão, na verdade. Eu acho que essa área de logística, naquela época, né, eu me formei em 1998, né, e faz muitos anos, era um assunto ainda bastante embrionário, assim, na minha faculdade a gente não tinha uma eletiva em logística, era um assunto bastante novo. Dentro da minha carreira, assim, desde então, eu passei por algumas empresas, né? Passei 15 anos na Vale, que é uma mineradora bastante importante. Desde então, sempre na minha carreira, eu busquei ser uma pessoa assim, hands-on, motivada, com bastante energia, sempre buscando trabalhar pela empresa, com aquele sentimento de dono, foco em resultado. Eu nunca tive assim um plano de carreira de que como eu vou alçar o cargo, como serei líder. Então eu nunca tive assim um planejamento em relação a ser líder ou em relação a ter algum cargo específico na minha vida, assim. As coisas foram acontecendo, eu acho que por esse perfil de estar ali sempre contribuindo, trabalhar em colaboração com as áreas. As pessoas perguntavam o que você quer ser, né, daqui a 5 anos, aquelas perguntas de RH assim, bem tradicionais. Eu falava, eu quero ser uma pessoa que vai fazer falta na empresa. Assim. Eu quero ser tida como uma pessoa que as pessoas não podem perder. Então, eu estava sempre disposta, sempre disponível a um projeto novo, ou ajudar uma pessoa, mesmo que aquele cargo não fosse um cargo hierarquicamente relevante. Então, eu sempre busquei ser uma pessoa que faria falta para a companhia, né? E eu acho que isso que é importante quando eu trabalho com as pessoas que eu trabalho hoje, eu gosto das pessoas que têm um perfil de que estão ali para ajudar, eles não estão preocupadas se isso vai trazer, né, algum tipo de visibilidade, um marketing para ele em termos de carreira e tal. Eu gosto das pessoas que estão ali para contribuir de forma colaborativa, não querem aparecer. Então, e a gente sente isso, né? E todo mundo, você não precisa fazer nenhum tipo de propaganda do seu trabalho quando você faz um bom trabalho, quando você é sério, quando você é íntegro. E as coisas acabam acontecendo. Então, eu saí da Wilson Sons, fui para a Vale no cargo de analista de novos negócios. O meu diretor, na época, da área de desenvolvimento de novos negócios e logística, era o presidente da Oceanave, que era uma empresa de navegação da Vale. Ele gostou do meu trabalho muito por conta desse perfil, de eu estar sempre disponível, de ter uma visão interessante de curto prazo. Eu aprendi muito na Vale o método Falcone, de foco em resultado, gestão de rotina. Então, eu gostava muito de estar, como eu fiz faculdade de economia, então, de estar baseada em números e indicadores. Então, eu tinha essa coisa de gestão, mas, ao mesmo tempo, hands-on, não escolhia trabalho, fazia o que tinha que fazer. E aí surgiu uma oportunidade na Docenaf, que é a empresa de navegação que ele acumulava como diretor de novos negócios e a presidência da Docenave, que é uma empresa 100% da Vale. Surgiu uma vaga de gerente de rebocadores, que eu nunca tinha trabalhado. Eu tinha trabalhado na Wilson Sons na área de logística, de terminais, não tinha nada a ver com navegação. Mas eu falei, vamos lá, eu acho que eu tenho a contribuir e vamos encarar, né? Então, foi um momento super legal. Eu trabalhei em diversos portos que a Vale atua. E foi um momento assim bastante interessante na minha carreira, porque aí eu me envolvi muito com a área de operações e aí eu me
me encontrei, assim, porque eu tinha, dentro da área de rebocadores da Lucenave, eu tinha o meu PNLzinho lá, o meu demonstrativo de resultado, como se eu estivesse tomando conta da empresa, então eu via desde receita, custo, investimento, então ali OPEX, CAPEX, resultado, eu tinha o EBITDA da minha unidade de negócio, então eu me sentia ali muito dona do negócio. Então era assim, se o EBITDA estava ruim, a responsabilidade era minha, se o EBITDA estava bom, também ali era uma alegria, né, uma motivação que eu tinha, porque eu estava tomando conta ali de uma empresinha dentro da Vale, que é uma empresa gigantesca. Então foi assim uma experiência ímpar e foi por muita sorte também. Eu costumo dizer, eu tenho colegas de trabalho que não tiveram a sorte de também estar no lugar certo, na hora certa, né? É claro que eu entendo que o meu perfil ali de motivada, aguerrida, né? De gostar, eu gostava do que eu fazia, assim. Claro que isso contou, obviamente, né? Para eu ter sido escolhida para essa função, mas eu acho que é muito você também estar no lugar certo, na hora certa, de surgir uma oportunidade e você abraçar essa oportunidade. Então, eu vivi muito essa época, eu aprendi muito, e a viver com a área de operações. Aí eu adorava, porque os rebocadores, né, o coração dos rebocadores é a tripulação, são eles que estão ali no dia a dia, que fazem a manutenção do barco, que fazem a operação, que executam a manobra. E aí você visitar a operação e você ouvir deles, né? Então, assim, eu tenho uma grande meta que é uma redução de custos de combustível. Eu, lá no ar-condicionado, não sou a melhor pessoa para dizer como eu vou reduzir o consumo de combustível de uma embarcação. Então, e você ir a bordo e você ter essa conversa com eles e eles participarem do dia a dia e eles dizerem para você o que a gente poderia fazer para reduzir o combustível. Então, você traz a operação para dentro da gestão. Eu acho que isso para mim, pelo menos, foi assim uma fórmula de sucesso, porque você integra muitas pessoas, né? Você interage muito com eles e eles se sentem também responsáveis pelo resultado da empresa. Então, foi um momento super interessante para mim. Alguns anos depois, a Vale dividiu a área de navegação, que tomava conta da parte de afretamento de navios e de rebocadores, em dois. A área de rebocadores foi para portos. E aí precisava de um gerente geral de rebocadores. E aí, de novo, né, a Renata já é a gerente de rebocadores. Vamos propor a ela a ter esse cargo. Ou seja, também por acaso eu era responsável pela área de rebocadores e conhecia mais na Vale do assunto, então aí também juntou, claro, né, a minha performance, o meu desempenho na área, que era bom, junto também com uma oportunidade de carreira, e aí assumi a gerência geral de rebocadores. Um tempo depois, a área de navegação da Vale, a Vale, na verdade, ela é uma exportadora de minério, né? Só que os nossos clientes principais ficavam na China, então o shipping, a navegação, o transporte de carga da Vale, ele era muito estratégico para a companhia. E aí, em um determinado momento de mercado, que o frete de minério de ferro estava muito alto, a gente não tinha navios, e a Vale, então, resolveu falar, olha, eu sou uma mineradora, sim, mas eu preciso garantir um custo de frete atrativo para a companhia. E aí a gente decidiu, na época, construir navio, ter uma frota própria de navios. Então, a Renata, que era lá, gerente geral de rebocadores, que já estava com todo esse modelo de gestão de Falcone, de gestão da rotina, gestão por indicadores, gestão de tripulação, né? Por mais que o rebocador seja um negócio bem menorzinho, me convidaram, então, para ser a gerente geral da parte de shipping lá na Vale, da operação dos navios. E foi super legal também participar dessa mudança de mindset da Vale, né? Não só de exportadora de minério, mas dona de navios, onde ela tinha ali o controle do custo de frete, que era super importante e estratégico para a companhia, porque a gente precisava tirar minério, né, do Brasil para levar até a China. Nosso principal competidor na Austrália, ele tem 1/3 do tempo de viagem do Brasil, então o shipping para a gente era muito mais importante. E aí, de novo, né, a Renata pode ser gerente geral, então, da operação de navios. E aí foi super interessante, que aí operar navio, os indicadores, né, de desempenho de uma viagem de navio são muito mais complexos. E aí a gente tinha uma tripulação terceirizada, então aí eu cheguei aí para a Índia, por exemplo, que tinha uma Ship Management Company que fazia a tripulação dos nossos navios na Índia, aí fazia palestra, né, para tripulante indiano. Foi um barato, assim, foi uma experiência bastante interessante ali da minha carreira. E depois disso, por problemas pessoais, não, por assuntos pessoais, minha filha nasceu, minha filha estava com 1 aninho de idade, a minha área de shipping na Vale foi transferida para Belo Horizonte, então foi um momento ali que eu decidi não seguir para Belo Horizonte, acabei saindo da empresa e fui para a Norsul.
ali como gerente geral. Era uma empresa super bacana, eu adorei trabalhar lá com pessoas assim super especiais também, que aprendi bastante, que já é um mercado de cabotagem, de navegação. Foi quando eu recebi uma proposta para ser diretora de operações de uma subsidiária da Petrobras, e baita de uma empresa, né? Não preciso nem explicar, né, o que é a companhia, uma companhia realmente uma referência mundial. Tive, então, uma parte ali da minha carreira muito curta na Petrobras, quando eu recebi a proposta para ser a Country Manager aqui da SAM Toad, onde eu estou hoje, aí já tem 5 anos e meio, né? A SAM é uma empresa chilena, né, de capital chileno, opera em 13 países das Américas, e aqui, então eu tive essa oportunidade, mas eu acho que muito por conta de toda essa experiência que eu tive nas outras empresas. Mas se você falar assim, Renato, qual foi o seu plano para atingir, para ser a Country Manager da SAM Toad, não houve especificamente ali. Eu sou muito voltada para plano de trabalho, quando eu trabalho nas empresas, né? Eu penso no curto prazo e penso no longo prazo, como é que a empresa quer ser daqui a tantos anos, mas eu não tenho isso para minha carreira especificamente. Assim, nas empresas que eu passei, eu sempre pensei em ser uma pessoa especial para aquela empresa, uma pessoa que as empresas estariam ali tristes de perderem. Então, eu estava sempre disposta a fazer trabalhos novos, trabalhos melhores ou pior, ou não tão ali charmosos, né? Eu nunca escolhi muito trabalho, mas eu sempre estive em mente de ser uma pessoa que fosse importante para a companhia. Então, quando você vai falar assim, qual é a sua sugestão assim, de carreira, eu acho que é ser uma pessoa assim, bastante aguerrida, motivada, né? Enquanto você está na empresa, né? Porque eu vejo, às vezes eu tenho colegas que estão na empresa, eu estou super desmotivado, mas enquanto você está lá, faça o seu melhor, né? Dê o seu melhor. Eu acho que isso faz bem para você, óbvio que para a companhia vai fazer bem, mas eu acho que faz muito bem para a gente também, né? Acordar e ir lá com algum empenho, com uma vontade de fazer diferente, né? E por menor que seja o trabalho que você execute, eu acho que isso faz muita diferença ali na motivação nossa, né?